Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado por uma boa semana de prova. Hoje, então, pessoas, nós vamos fazer uma revisão da prova, tá? Então, a gente vai fazer o que faríamos no presencial, que é um visto de prova. Eu já quero comentar com vocês o seguinte: a prova, ela estava recheada de explique, descreva, apresente perguntas das quais vocês deveriam ler o material, ler bastante, tudo que tinha lá e responder com as suas palavras. Algumas perguntas elas foram dadas por incompleta devido a esses anunciados, que as respostas não estavam totalmente voltadas para dentro do material, dentro daquilo que foi voltado. Tá? Dificilmente alguém zerou, só se realmente, gente, eu estou falando um geral, a pergunta e a resposta não tinham nada a ver. Aí sim zerou. Mas quando eu coloque 6 linhas, tantas linhas, fonte tal, não respeitou essas questões, também foram consideradas como incompletas. Aí a nota aí que valia 5 pontos para cada questão, ela foi vista proporcional pelo que cada um de vocês fez, tá bom? Então vamos começar a verificar as questões aí, tá? A ideia principal que vocês tinham que colocar em cada atividade, tá ok? Então, aqui na primeira, era pedindo para explicar a finalidade da PMA e da Price, tá? Então, o que essa resposta, para estar completa, ela deveria contar? Ela deveria conter? Ela deveria conter informando que são entidades sem fins lucrativos, né? Umas mais aceitáveis no país, a Price aí mais limitada em algumas áreas, né? O PMA mais expandido. Então, vocês tinham que comentar o órgão, explicar quem ele é, tá? E falar das atividades, tá? Teve gente que colocou que era a mesma coisa, não é, gente. Elas têm pequenas diferenças, ok? Uma ela é específica para certificados e ela precisa retirada no local, e a PMA que seria mais abrangente aí, que tem normas para profissionais, tem certificações, tem os padrões. Então a Price ela é aplicada principalmente para projetos. A PMA ela abrange mais serviços, tá? Isso vocês tinham que especificar, tá ok? Para valer aí os 5 pontos integral. Na 2, tinha lá, explica os principais objetivos do PMBOK com suas palavras. Então, vocês iam descrever os passos até onde foi estudado, o escopo, o que era o escopo, o que era integração e a função de cada uma, o controlado do tempo, tá? Até o custo lá que a gente viu. Então, vocês iam comentar brevemente, tá? E colocar que o objetivo é identificar os conjuntos, as informações pertinentes ao gerenciamento de projetos, tá? As boas práticas de controle. Então, explicar brevemente aí os pontos que nós vimos e a especificação aí da ferramenta, tá? Isso, então, fazia parte da questão 1 e a questão 2. Então, como eu falei para vocês, gente, se zerou só quem fez cópia do material da professora ou da internet, tá? Nessa sala, não me recordo de ter acontecido 100% isso, tá? De alguém ter zerado a questão. Talvez uma ou outra situação que eu fiz observações, que como eu já corrigi a prova de vocês há algum tempo, eu não sei dizer exatamente se aconteceu isso com alguém, mas quanto mais você detalhasse a situação, explicasse, por isso que explique, descreva, mais próximo aí da obtenção dos 5 pontos. Tá? A 3 é dando um estudo de caso, ali a gente tinha comentando a certificação, né, da revista Exame, falando aí de uma matéria que chama o custo da burrice, e eu pedi então para vocês explicarem os 2 pontos que seriam a relação temporária de um projeto, de um desenvolvimento, tá? Então, nesse caso, você teria que explicar que o projeto é temporário, qual a característica dele, tá? E em relação ao segundo ponto aí que nós teríamos, seria uma outra relação da equipe de projeto. Então, a primeira eu colocaria a oportunidade, que é o mercado, que eu sempre falei para vocês que uma das questões que nós temos é o mercado de trabalho, explicar sobre isso. E a outra é a necessidade da equipe, a equipe de projeto. A equipe, ela trabalha com diferentes pontos, né? Eu tenho desenvolvedores, eu tenho programadores, eu vou ter as pessoas que vão ser responsáveis por linha de produção, linha de desenvolvimento, RH, tal. Então, é a característica da equipe. Então, uma delas seria a oportunidade do mercado, ou mercado, como a gente fala, e a segunda em relação
a equipe do projeto, tá? E detalhar, explicar esses pontos, gente. Não era só citar, você tinha que explicar cada situação. Na 4, nós temos a seguinte observação. Descreva e explique quais são as 4 características principais do desenvolvimento de um projeto, os tipos de operação, níveis organizacionais, elementos e divergências, tá? Esta resposta 4, tá? Ela se referia aí a 4 pontos principais que nós temos. Eu vou só comentar aqui brevemente e vocês tinham que explicar, tá ok, gente? Não era só colocar os pontos. Aconteceu alguns casos aí de a pessoa só colocar a informação e não explicar. Então, vocês tinham projeto versus operação, que seria a primeira delas, e explicar o que é isso. A segunda, abrangência do projeto, abrangência do serviço, tá? Então, explicar o que seria isso. A unicidade, que o projeto é único e exclusivo também. E o quarto, que seria em relação aos conflitos, tá? Então, descrever cada um desses, explicar. Alguns deram exemplos, outros não. Então, a resposta era comentar cada um desses elementos e citá-los, tá? A questão 5. Ela volta a falar sobre o PMBOK e o PMI, ok? E comenta assim: para tanto, descreva como se dá o planejamento estratégico do desenvolvimento de um projeto. Olha só, gente, a pergunta já fala. Descreva como se dá o planejamento estratégico. Alguns simplesmente fugiram do assunto, tá? Então, a ideia era planejamento estratégico. O que nós temos de planejamento estratégico? Aí vocês tinham que escrever também, tá? Como se dava esse planejamento. Então, é a demanda de mercado, necessidade de uma organização, tá? Solicitação do cliente, avanço tecnológico, parte legal do projeto. Então, vocês iam falar o que é fazer o começo do projeto. Qual é a estratégia que vai se utilizar para fazer um bom projeto? Tá? Então, essa descrição do planejamento, vocês tinham que dar uma olhada lá, consultar o material de vocês e escrever o que seria toda essa parte de estratégia antes de iniciar, tá? Cuidado que a gente tem estratégias de planejamento aí voltado já para a parte intermediária, que seria a própria prática do sistema, quando a gente já está desenvolvendo a atividade ou produto, tá? Quando eu já tenho começando a lançar o produto. Então, aqui vocês tinham que desenvolver o planejamento estratégico daí do início, tá? A questão 6 fala sobre o gerenciamento de projeto e comenta sobre conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas para desenvolvimento, tá? Aí, com base nessa afirmação, ou seja, você poderia usar a informação contida aí no PMI para desenvolver a sua resposta, tá? Era só uma questão de interpretação de texto, poderia discorrer em cima da habilidade, ferramenta, conhecimento e técnica, então tinha que interpretar a questão. Então, cite 3 aplicações de desenvolvimento de um produto ou serviço. Então, que foi aquela atividade que vocês basicamente fizeram em sala de aula, tá? Quando vocês vieram apresentar para os grupos. Então, era para comentar 3 pontos importantes aí desse desenvolvimento que estejam em concordância com a afirmação acima. Por isso que eu falei que vocês poderiam aprimorar ou explorar essa parte, tá? Então, uma das coisas que vocês viram lá, que vocês apresentaram, foram 5 situações, tá? Que eu pedi 3, mas vocês falaram da iniciação, como inicia o projeto, o que é o projeto, como se desenvolve o projeto. Depois, o planejamento, como que eu vou fazer com que esse projeto caminhe de uma forma homogênea, sem problemas, tá? Depois, a execução, monitoração, controle e encerramento. Então, esse ponto aqui foram aqueles que vocês desenvolveram em sala de aula, tá? Poderiam comentar, cada um escolherem 3 desses pontos e comentar cada um deles, tá? Ou poderia explorar os conceitos sobre conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, que é o conjunto daquelas atividades, dessas atividades que eu informei, e fazer um agregado dessas situações, tá ok? Então, essa questão 6 aqui nada mais era do que comentar os elementos dos trabalhos aí que vocês apresentaram em sala de aula. Questão 7.
Para que o projeto possa ser bem-sucedido, é preciso selecionar os processos adequados, tá? Quanto possíveis conflitos, então aqui falando sobre os conflitos, gerenciamento, né? Cite e explique 5 possíveis conflitos que possam ou que podem ocorrer durante o planejamento de um projeto aí de TI ou da área aí de gerenciamento. A gente fala TI, como eu falei para vocês, porque a ferramenta do PMBOK, ela foi feita inicialmente para TI, mas hoje ela abrange aí todas as áreas da engenharia, tá? Então aqui nós tínhamos os dois principais, gente, que eu sempre falei para vocês, custo e tempo, tá? Já seriam dois principais. Então você tinha que citar o custo e explicar o problema dele. O tempo, a mesma coisa. O que acontece do tempo? Outros conflitos que nós temos são os conflitos de pessoas, que são em relação à equipe de trabalho, desenvolvimento da própria empresa, tá? Então aqui vocês poderiam citar problemas interpessoais ou problemas pessoais, não teria problema, conforme a palavra que vocês usarem, mas é justamente informar aí quais são os problemas de equipe e tudo mais aí que acontece em relação a não cumprir prazo e tempo dentro do estabelecido, tá? Outra coisa que nós trabalhamos, cronograma, comentei com vocês a parte de cronograma e desenvolvimento, e também um ponto muito grande aí do PMBOK, que a gente viu na sequência, eu comentei com vocês, era do RH, tá? Recursos humanos. Então aqui já fechamos 5 exemplos, tá? Você poderia ver outros, como problemas com o cliente, do cliente querer fazer mudanças constantemente já no desenvolvimento do projeto. Então, quem considerou alguma coisa com o cliente fora esse interpessoal, que a gente considera muito dentro da própria empresa, tá? Teria também a relação empresa e cliente, para trabalhar aí com aspectos que a empresa solicitou, você entrega o produto, entrega a máquina, entrega o gerenciamento, mas eles querem fazer modificações constantes. Então, isso também é um problema, tá bom? Então, vocês tinham que citar, não era só citar, tinha que citar e explicar. Por isso que, gente, cuidado com as interpretações das questões, tá? A gente tem um ano aí para trabalhar, mas esse segundo bimestre ainda vai ser, acredito que dessa maneira. Então, cuidado, pessoal, com ler a questão e interpretar para não ficar incompleta, tá bom? Questão 8. Duas perguntas na 8, cada uma avalia 5 pontos. Explique qual a importância da iniciação e a B explique e aí eu descreva os passos do planejamento. Como eu disse, quem tivesse respondido bem aquela pergunta anterior, vocês poderiam ter como base aí os projetos de vocês, os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, tá? Então, a iniciação você ia falar todo do processo, como vai ser desenvolvido, como ia ser feita a avaliação do projeto, como ele vai ser colocado em prática, né? Ou o modo que vai passar de um processo para outro, para que as áreas conversem. Então, eu tenho o planejamento, eu tenho o RH, eu tenho a linha de produção, eu tenho contatos com fornecedores, como que eu vou fazer um link ou um agregado de todas essas áreas antes de começar o projeto, tá? E o planejamento, vocês iam falar das etapas aí de planejar em relação à análise aí dos setores, ver a vantagem e desvantagem de investimento, tá? Então, com base, vocês poderiam ter usado com base aquele projeto que nós estudamos em sala e que eu falei para vocês anotarem as observações faltantes. Lembra que eu falei que ia ser importante? Era justamente aí, a gente nem sabia que ia ter prova assim, mas prova virtual no caso, mas era para ajudar vocês aí a hora que fosse entender a iniciação e o planejamento, tá? Por isso, gente, guardem todo esse material que vocês têm aí, que o segundo bimestre, na semana que vem, que a gente vai começar, ele continua a estudar essa parte aí de gerenciamento e tal. Então, todos os exercícios que nós fizemos vai ser importantes aí para vocês agregarem informação, tá? E outra coisa, cuidado, gente, muita prova de vocês, eu não sei se é porque vocês já estavam meio cansados de ler, veio com questões incompletas. Não foi de todo mundo, tá? Mas era possível ver por alguns alunos que a resposta da primeira, segunda estavam muito bem escritas, chegava na quinta, na sexta, na oitava, na nona, já parecia que já não tinha forças para escrever, tá? Ou para ler a questão, a paciência. Então, cuidado, porque a avaliação dessa maneira, como está sendo agora, nesse período aí de exceção, de quarentena, ela tende a ser dessa forma, por mim e por outros professores, para forçar você a ler, desenvolver e interpretar a questão, tá? Então,
prestem bastante atenção para vocês não irem perdendo as forças aí no meio da prova e chegar lá na resposta 9, uma linha ou faltando informação. Não é, gente, pela quantidade de palavras que vocês estão fazendo, não é pelo cansaço que vocês vão querer escrever. Não, é escrever o que se pede, citar e explicar, citar e explicar, porque muitas vezes a resposta ela veio só citada ou ela veio incompleta e muitas coisas que vocês acabaram aí não, às vezes não tirando os 5 pontos era por respostas incompletas, principalmente aí na turma de vocês, tá bom? Numa visão geral, gente, nós tivemos notas muito boas. É só um panorama geral aí pra gente ter uma visão do que aconteceu, tá? E a questão 9 falava que explique como deve ocorrer a integração e o tempo. Aqui era ler do material e escrever, tá? Aqui foi uma colher de chá e já para o final, que era vocês lerem o que tinha no material e escrever, tá ok? Então, explique, não era só para pôr os tópicos. Integração, tal. Tempo, isso. Não, vocês tinham que escrever o que fazia parte da integração e o que fazia parte do tempo, tá? Explicar. Então, quanto mais completa a resposta, mais próximo aí do 5 obteve. Teve alguns que nessa questão já estavam meio cansados, então ela ficou meio incompleta, tá? Mas, pessoal, eu procurei avaliar todos os pontos, tudo aquilo que vocês responderam, tá? Como eu falei, na sala de vocês aí não aconteceu nada assim de que fosse 100% plágio ou cópia, tá bom? Da internet. Se foi copiado aí, eu entendo que vocês leram o material. Por isso, tomem cuidado, tá? Com a questão no segundo semestre agora de copiar da internet ou do material, tá? E em hipótese alguma, gente, procurem passar a prova inteira de vocês para alguém aí, de algum coleguinha. Você pode ajudar o seu amigo falando, eu tô perdido nisso. Falar, tá lá em tal lugar, ou a resposta tem a ver com isso. Mas não passem, gente, sua prova completa, sua atividade para ninguém, porque nós tivemos problema em outra turma sobre isso e a prova inteira foi zerada, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida em relação a alguma pergunta, vocês colocam no fórum, eu vou responder. Não pergunte assim, professora, quanto que eu tirei? Professora, eu acertei isso, aquilo? Não, porque a gente está terminando de corrigir, somar nota de fórum, somar nota de IP, para depois lançar, tá? Então, eu vou deixar essas dúvidas para que a gente fizer a nossa reunião na plataforma virtual, que acho que vocês já devem estar sabendo que vai mudar, né? Então, não vai ser mais pelo Zoom. Então, quando a gente fizer a nossa reunião, nós podemos comentar um pouquinho mais aí individual, tá bom? Muito obrigada e boa noite.